Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro SIG de 2024. Queria agradecer a presença da nossa presidente da ABENO, professora Daniela, a professora Marinês, nossa convidada de hoje, agradecer a Maninha e ao Marco que estão no suporte, agradecer a todos que já estão presentes, nós já estamos com a sala enchendo bastante, muita gente chegando, e que essa gravação vai ficar disponível para as pessoas que depois quiserem assistir sobre esse tema tão importante, que são os desafios para a implantação das matrizes curriculares na perspectiva das DCNs, e também o lançamento do nosso encontro da ABENO, que vai ser em Minas Gerais, e as nossas convidadas vão poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença da professora Marinês. A professora Marinês possui graduação em odontologia pela Universidade Católica de Minas, mestrado em saúde pública, com área de concentração em epidêmio, doutorado em educação, na área de concentração de políticas públicas de educação, e é professora associada da UFMG, com experiência e atua na saúde pública, epidemiologia, e vai estar falando um pouquinho com a gente hoje sobre o nosso encontro que vai ser em Minas nesse ano, em julho. Então, sejam bem-vindas, eu vou fechar minha câmera, deixo a palavra com vocês, e qualquer coisa a gente está no suporte, eu, a Maninha e o Marco. Obrigada. Obrigada, Andresa. Você consegue passar a apresentação aí? Vou colocar a sua aqui, peraí um pouquinho, Dani. Isso. Já está com a sua. Isso. Dani, você já está como apresentadora, então veja se enxerga aí os botões para passar os slides. Deixa eu ver. Quer que eu passe, Dani? Eu poderia passar, mas eu não estou conseguindo não aqui. Não leio. Agora sim, Maninha, eu acho que agora eu vi. Sim, agora eu consigo passar aqui, vamos ver. Foi. Ótimo. Obrigada, super Maninha. Tá pequenininho, fica pequenininho mesmo, dá para colocar na tela cheia depois, né? Dani, se você pegar a direita, mais ou menos no meio, você vai ver um lugarzinho onde ele amplia para você também. Eu estou vendo grande. Ah, tá vendo grande? Em cima, mais à direita, provavelmente vai estar no seu computador o lugarzinho para você, no cantinho aí, em cima à direita. Você não enxerga? Agora sim. Ótimo. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar. Sim, ótimo, Maninha. Muito bom. Então, boa noite a todos. Que bom encontrar tanta gente querida, todos interessados, e provavelmente a gente vai poder se abraçar e se encontrar lá em Belo Horizonte, né? Todo mundo que está aqui, o nosso desejo, hein, Inês? Que estejam todos lá em BH conosco. Uma alegria estar aqui com a Maria Inês Sena, coordenando a comissão local lá na reunião, 59ª reunião da ABENO, e para a qual nós elegemos, a Comissão de Ensino elegeu em Goiânia ainda, né, um tema que é bastante desafiador. Os desafios para a implementação das matrizes curriculares na perspectiva das DCN. Então, de 9 a 12 de julho, na UFMG, que a gente se vê. Nós dividimos um pouco a nossa apresentação, vou falar da ABENO, da equipe do time ABENO, que colabora, né, na organização de todas as reuniões, e a Inês vai falar um pouquinho mais das especificidades da reunião e da grandiosa equipe local que eles
estão reunidos lá, né, organizados, programando essa reunião. Então, é uma parceria, né, a ABENO, Faculdade de Odontologia do UFMG, a ABENO, e aqui o nosso slide, fazendo e renovando o convite, contando com uma série de apoiadores a quem nós agradecemos, né, antecipadamente, que sem esse apoio realmente seria bem complicado organizar uma reunião de tal monta. Então, obrigada a todos e a todos que ainda vão se juntar a esse time de apoiadores. É uma alegria mesmo compor fazer parte, né, dessa entidade, que é uma entidade longeva, já vai completar, já tem 68 anos, né? Em 2026 nós vamos completar 70 anos, uma entidade que, ao longo dessa jornada, vem buscando contribuir para a qualidade do ensino odontológico, sem perder de vista a sua finalidade maior, que é o bem-estar da população brasileira. Então, voltamos a Minas Gerais, né? Nasceu na sua criação, fundação, a primeira reunião foi realizada em Poços de Caldas, em 1956, e de lá para cá, eram 32 cursos, na época 28 compareceram, era uma outra realidade, e se reuniram os gestores desses cursos para pensar um ensino odontológico com qualidade no Brasil. A ABENO tem esse DNA, né, as pessoas envolvidas em qualificar e também expandir, porque, né, um país como o nosso necessitava de, sobretudo, interiorizar o ensino odontológico. Ao longo desses 68 anos, nós nos envolvemos com as lutas, né, dos diferentes períodos, e essa história toda vocês podem encontrar no site da ABENO, lá no item na aba Histórico, e também nas nossas redes sociais. Nós temos um Instagram, temos um YouTube, onde vai ficar gravado esse SIG, e também o e-mail. O SIG é um projeto relativamente recente, né? Iniciou na gestão da Vânia, que está aqui conosco, depois vai dar uma boa noite para nós, Vânia Fontanella, querida ex-presidenta da ABENO, e conta com uma retaguarda, como vocês estão vendo, né? A Andresa, o Marco, a Maninha e colegas da UFG, o Diego, a professora Rejane, tem muita gente envolvida. A gente organiza esse espaço, é um espaço de diálogo mensal, e com temas relevantes para o ensino odontológico. Então, para inaugurar esse ano, nós escolhemos esse tema, que é o desafio das matrizes curriculares, e que tem a ver com as diretrizes curriculares nacionais, e a oportunidade também, lógico, de divulgar a nossa reunião. Então, eu falava do percurso, né, aqui iniciando com o professor Paulino Guimarães, em 1956, e seguido do professor Dene e Hélio Sena Figueiredo. O que aconteceu é que, infelizmente, o professor Paulino veio a falecer, e o professor Figueiredo assumiu até completar o mandato, que o professor Dene era o vice-presidente, e então, em 1971, foi eleito o professor Edrísio, que ficou por um longo período de tempo como presidente da ABENO. E só mais tarde, então, se seguiram o professor Alfredo Júlio, o professor Antônio Perry de Carvalho, depois Alfredo. Em 2010, inicia, então, a gestão feminina da ABENO, né? Celeste, 2010, 2014, Vânia, 2018, e agora estamos aí, 2022 a 2026. Mas é fato que todos esses gestores souberam se implicar com os desafios do ensino odontológico no seu tempo. A história da ABENO
é muito bonita, é uma história de luta, é uma história de parcerias, como vocês vão ver a seguir. E esse time, né, está representado aqui nesse slide de muitas pessoas. A ABENO é feita a várias mãos. Durante o ano, seguramente nós temos 35 pessoas envolvidas para que todos os projetos que a gente vem desenvolvendo sejam levados a cabo. Então, aqui uma amostra, né, desse time fabuloso que vem se dedicando para qualificar o nosso ensino odontológico. Eu vou apresentar para vocês, então, a atual diretoria. Então, aqui, em preto e branco, as pessoas que já vinham trabalhando na ABENO, de alguma maneira, nas diretorias anteriores. Então, Daniela, Gustavo, infelizmente não pôde estar conosco hoje, o nosso vice-presidente, Gustavo Godoy, Armando Rayassi, Marina Esmeralda, nossa diretora secretária, Joeci Oliveira e a Ana Carolina Pérez são as tesoureiras. Aqui é a comissão de ensino, com a presidência da Ana Isabel Scavuzzi, que já está há um tempo conosco na presidência da comissão de ensino, e os colegas Franklin Delano, Carolina Matias, Liliane Tanus, Paulo Reis, Paulo Brás e a Ramona Toassi, lá no Rio Grande do Sul. E o Conselho Fiscal, a Elisa Tanaka, compôs a diretoria com a Celeste lá atrás, Mário Liarte Neto, Rodrigo Guerra Oliveira, Fabiana Schneider e o Arlindo Cruz. Então, esse é o time que está nessas funções, e a ABENO conta também com espaços de representação. O Franklin e a Ana Carolina nos representam no comitê gestor da rede APS, o Rafael Dieterich nos representa na Comissão Intersetorial de Saúde Bucal, no Conselho Nacional de Saúde. Dentro do Conselho Nacional de Saúde, a ABENO tem assento em outras comissões, né? Isso é uma eleição que é feita dentro do Conselho Nacional de Saúde, e desde a gestão da Celeste, a ABENO vem participando mais ativamente. Eu mesma representei a ABENO por um longo período na Comissão de Relações de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, a CIRT, que agora nosso representante lá é o Gustavo, e o querido Celso Zilbovícios nos representa aqui na Comissão Intersetorial de Educação Permanente para o Controle Social do SUS. Recebemos um convite para participação no FENTAS, que pede, então, uma tripla representação, e são Marinho hoje, Mário Liarte Neto, a Renata Goulart Castro, que é colega aqui da UFSC, e o Arlindo. Não tive a oportunidade de listar toda a comissão editorial da revista da ABENO, que também faz parte desse time. A revista ela existe desde 2001, depois a Vânia pode comentar um pouco, ela inicia semestralmente, e desde os primórdios da ABENO já se pensou em registrar as pesquisas e os relatos das boas práticas de ensino nos chamados sumários de odontologia, até que se formatasse a revista da ABENO a partir de 2001, inicialmente semestral, e hoje essa potência que vocês conhecem está sob a editoria científica, né? A nossa Super Vânia Fontanella, e uma equipe extraordinária que se dedica a revisar, a encaminhar e trabalhar para que a gente possa dar publicidade, né, ao que melhor existe no ensino odontológico brasileiro. Então, também temos a equipe do SIG, né, como eu já falei, e a equipe da revista, a equipe do SIG, e agora, que agora me fugiu aqui, que eu tinha que colocar e não coloquei, mas depois eu vou lembrar. Deixa eu ver. Era isso mesmo, a equipe do SIG e a equipe da revista, que eu não coloquei as fotinhos ainda, mas eu vou colocar, pessoal, para a gente ter esse time bem registrado aqui nessas imagens. Então, como vocês podem ver, a ABENO ela vai se capilarizando pelo trabalho e pela representatividade que tem
integrando ensino, serviço e fazendo a parceria com diversas entidades. O Conselho Nacional de Educação, com quem nós trabalhamos muito fortemente por ocasião da organização do documento das diretrizes curriculares nacionais, de 2021, o Ministério da Educação, o INEP, por conta da regulação, temos tido um diálogo intenso nos últimos anos por conta da EAD, né? Essa proposta que surgiu e a gente vem defendendo a presencialidade. A CAPES, ela vem, a parceria vem desde o início também, quando foi pensada essa entidade, a ABENO, uma das primeiras iniciativas foi a capacitação do pessoal docente, o Ministério da Saúde, com a OPAS, o NASUS, Telesaúde. O Sistema Conselhos é um parceiro estratégico, nós temos tido também uma parceria grande com a luta contra a EAD, mas também com o exame de proficiência e outros projetos conjuntos. Temos parceria com empresas privadas que patrocinam os projetos, tivemos diferentes projetos ao longo do tempo, o projeto dos instrumentais é um bom exemplo dessa parceria, e com outras sociedades científicas, como a Abrasco, a Brasbuco, e, enfim, associações internacionais também, isso é muito importante, uma parceria. A ABENO tem construído esse diálogo internacional com a Associação Europeia de Ensino Odontológico, a americana, a Federação das Escolas de Odontologia Americana e Europeia, a IFIDEA, a OFEDO Dual, que reúne as faculdades de odontologia da América Latina, também a ALAFO e o Conselho Nacional de Saúde, que eu já falei aqui. Tudo isso para mostrar para vocês também, aqui então trouxe a imagem, né, professora Maria Cristina Manzanares, professor Corrado Paganelli, respectivamente na época a ADE e IFIDEA, né, hoje os dois trabalham juntos na IFIDEA. A Celeste esteve lá assinando o convênio com a ADE e a IFIDEA, e depois eu pude estar em 2022 renovando esse convênio. E os dois são nossos ilustres convidados, hein? Eles estarão na mesa de internacionalização, falando aí sobre como parâmetros da qualidade para o ensino odontológico. Então, aqui eu coloquei esse slide para falar um pouquinho dessa trajetória e das contribuições da ABENO para que a gente pudesse saltar desse currículo mínimo de 3.600 horas para a compreensão de organização dos PPCs à luz de uma diretriz curricular nacional. A ABENO, ela é parte de todo esse processo, de todas as iniciativas, a ABENO é ouvida, e isso vem se dando ao longo do tempo. Importante compartilhar, porque é preciso, claro, todos que estão aqui, a gente espera que já tenham se associado, né? A gente é muito perguntado, tanto no e-mail como presencialmente, tanto a presidência como a diretoria, por que eu devo me associar à ABENO? Então, é por tudo isso, minha gente, é um trabalho, é uma entidade longeva, que goza dessa credibilidade pelo trabalho que ela presta à sociedade, qualificando o ensino odontológico. E esses R$ 75,00, que é um valor que é requerido para a anuidade, se a gente puder contar com a participação de um grande número de professores, com certeza a gente vai poder desenvolver ainda mais projetos e desenvolver os projetos que nós estamos em andamento hoje, que temos em andamento com maior qualidade. Então, quero aproveitar esse espaço para solicitar que vocês nos ajudem a divulgar o trabalho da ABENO, procurem se informar sobre o histórico dessa entidade tão linda que a gente ama tanto e que nos acolhe, né? A casa do professor realmente é onde a gente sabe das novidades, e todas as produções da ABENO, elas estão disponíveis no site.
E sem falar no grande repositório que é a revista, né? Com os seus artigos de ponta aí no tema do ensino. Então, destacando aqui algumas ações, né? Nós temos feito oficinas de integração curricular, né? Durante as reuniões da ABENO, procurando entender e trazer concretude para essa demanda que as DCN nos colocam. Também organizando os consensos. São discussões geradoras sobre como ensinar e aprender os diferentes agravos da saúde bucal e a integração com o SUS. Promovemos os cursos sobre interprofissionalidade e também reuniões com os coordenadores de curso. São diferentes projetos, né? Essa luta contra a EAD ainda não está resolvida, né? Está temporariamente suspenso. Os cursos estão suspensos, mas ainda não saiu a portaria que nega mesmo, né, essa possibilidade para a odontologia, para a formação em odontologia. Isso realmente nos mobilizou. Aqui, então, o SIG, nós fizemos, são diversos temas, temos, além do SIG Educação Odontológica, a gente divulgou o consenso de cárie via SIG, também divulgamos lá na SPQO, né, que é outra entidade muito parceira em todas os projetos da ABENO. A ABENO tem um curso que faz habitualmente na SPQO, a SPQO está conosco, então um abraço aos colegas aí da SPQO. Além do SIG Educação Odontológica, a ABENO é parceira do SIG Teleodontologia, que é organizado e coordenado pela estação Observa RH da FAUSP ABENO, onde a gente também está sediado. É importante falar desse projeto que foi conduzido pela Vânia na época, né, com a participação da Ana Isabel, da Celeste, também o exame de proficiência de odontologia. É um desafio que a ABENO abraçou, fazer um piloto, entender quais são as possibilidades. Isso nos ajudou muito. Foi um relatório que entregamos ao Conselho Regional do Paraná, uma devolutiva aos coordenadores, um relatório ao Conselho Federal de Odontologia, que agora está analisando, então, os caminhos a seguir diante do que a gente enfrentou. Aqui a revista, também a série ABENO Essencial, né, contou com a participação do Samuel, que eu vi que está aqui, e tantos outros colegas com expertise nos diferentes temas, né, da odontologia. E, bom, ultimamente a gente tem, por meio da parceria com os conselhos, feito essas reuniões com os coordenadores de curso. Temos ido aos estados desde o ano passado, nós fomos ao Rio de Janeiro, ao Mato Grosso, estivemos aqui em Santa Catarina, também em Pernambuco, lá na casa do Gustavo, né, com apoio do CRO Pernambuco. E agora, no próximo dias 4 e 5 de abril, nós estaremos em Minas Gerais, dia 5, conversando com os coordenadores de curso de Minas Gerais, com o apoio do CRO Minas. E no dia 3 de maio estaremos na Bahia também com essa mesma atividade. Elas seguem as demandas de cada estado, mas isso tem nos oportunizado chegar mais perto, né, de cada coordenador, e eles mesmos também, vocês que estão aí, muitos são coordenadores, né, estarem conosco, dirimindo essas dúvidas, que com certeza uma mudança curricular, ela traz muitos desafios. Aqui, então, imagens de Goiânia, em que a gente discutiu a integração com o SUS, e nós, desde que as DCN foram lançadas, publicadas pelo Conselho Nacional de Educação, lógico, nós nos debruçamos sobre o texto, né? O que foi publicado. E, inclusive, há um SIG sobre as DCN, e trazendo, então, a nossa visão sobre a potência do documento que foi publicado, em que pese não tenha sido publicado na íntegra, como nós depositamos.
E nós quem? Nós, todas as instituições que participamos, né, nativamente da construção daquele documento, que vocês recordam, foi um documento que foi submetido à consulta pública, presencial, online, e até que chegássemos a uma versão que pudesse ser depositada. Desse documento, é preciso destacar pelo menos 3 potencialidades. O compromisso e integração com o SUS, a integração curricular e a aprendizagem fundamentada na prática. São 3 pressupostos, 3 dimensões que caracterizam esse documento. Ele fortalece os movimentos que vieram do documento de 2002, mas, sem dúvida, o tema da 59ª reunião, que a gente já vai falar um pouquinho agora, que é da integração curricular, de construir essa matriz por meio do estudo dos agravos nas fases da vida, ou ciclos de vida, a gente está usando fases da vida porque não fecha um ciclo, né? É uma continuidade, por isso fases da vida é realmente uma dimensão que precisamos explorar e vai ser a luz, a novidade das novas matrizes, com certeza. A aprendizagem fundamentada na prática, ela está dada no documento. Ela, felizmente, os percentuais que nós discutimos e consensuamos no Brasil para o ensino odontológico permaneceram no documento. Então, hoje, só pode se formar quem faz 50% de prática e atividades práticas, mais 20% de estágio, então são 70% de carga horária prática para a formação em odontologia. Enquanto que a EAD é justamente ao contrário, né? 70% online e 30% de prática. Então, vejam que essa aprendizagem fundamentada na prática, nós precisamos estudar, precisamos conhecer mais aprimorar os processos avaliativos, nós precisamos avançar em todas essas dimensões, sem dúvida. E a reunião de Goiânia tratou da dimensão 1, compromisso e integração com o SUS, né? Vocês podem pegar o programa, ela foi organizada em mesas que discutiram profundamente a questão da interprofissionalidade, da integração ensino-serviço. E agora nós vamos discutir, então, a integração curricular. Então, a diretriz, ela tem que ser vista como um caminho, um rumo, um guia, é uma escolha que foi feita, né, por um conjunto de professores que representavam praticamente quase que 100% dos cursos na época, né? Então, ela tem um valor, ela tem uma potência, porque ela foi construída por diferentes olhares. Então, professores que trabalham em IES públicas, privadas, comunitárias, professores de diferentes áreas de atuação, diferentes saberes. Então, aqui está o SIG. Eu não vou me delongar aqui, porque vocês podem, todos conhecem o documento e podem também conhecer um pouco mais ouvindo esse SIG. Está lá buscando no YouTube, vocês localizam o YouTube da Abeno. Uma das discussões centrais para esse tema, e também espinhosa, que acompanha a Abeno ao longo do tempo, é o conceito do generalista. Gera tensões, né, no campo quando a gente fala que a formação, que o perfil, né, do egresso deve ser um profissional generalista. Então, o que significa o generalista? Nosso pacto é com a qualidade do ensino odontológico, então jamais significará negligenciar conteúdos e saberes. Trata-se de considerar as reais necessidades da população brasileira. Então, nós temos que conhecer esse perfil epidemiológico, saber qual as doenças mais
prevalentes, os agravos, como eles se manifestam nas fases da vida, e para que esse cirurgião dentista, ao final do curso, seja capaz de manejar e promover a saúde da população brasileira com base nessas evidências científicas. Isso qualifica, diferencia e agrega o conhecimento do especialista. Jamais esse especialista vai ser descartado dentro da nova... Desde 2002 a gente discute isso, então, portanto, isso não é uma grande novidade, né? Mas é um tema espinhoso desde então. E é tão importante a gente entender como especialistas que somos, né? Que nós somos formados nessa maneira no Brasil, como especialistas que somos, nós seremos capazes e somos capazes de formar um generalista. Isso já foi construído ao longo do tempo e foi um tema central da reunião da ABENO de Porto Alegre, na época de 2009. Então, a gente está nesse momento, né? De procurar superar essa divisão da matriz curricular por especialidades e mergulhar nos agravos e procurar trazer os conteúdos organizados em fases da vida e de modo interdisciplinar. Então, que experiências a gente tem para compartilhar com vocês com relação a essa perspectiva que realmente traz um contexto inovador? Nós fizemos algumas atividades, como eu coloquei antes, para aprender mesmo com quem já está mais avançado nessa articulação de integração dos componentes curriculares. Então, a ABENO vai ofertar oficinas. Na reunião da ABENO, nós vamos ofertar as oficinas e vamos ofertar também exemplos, né, de IES que já fizeram essa discussão e poderão compartilhar conosco alguns exemplos desse modo de organizar essa matriz. É importante o resultado da matriz? É muito importante, mas é sobretudo e valioso o processo de discussão, a reunião dos professores, nos NDEs, nos colegiados, reunindo o corpo docente como um todo, para que haja uma compreensão dessa dimensão da mudança, né, da matriz curricular para essa perspectiva. Então, lógico, é bem desafiador. Nós sabemos que não vai ser de um dia para o outro que nós vamos conseguir sair de uma matriz organizada, né, com disciplinas clínicas, né, disciplina de periodontia, disciplina de endodontia, assim como não foi fácil integrarmos as clínicas, não está sendo, é um desafio ainda para muitas IES, mas nós vimos que esse avanço permitiu que nós trabalhássemos não só interdisciplinarmente, né, junto, reunindo as diferentes áreas da odonto, mas também interprofissionalmente. Então, nós temos que pensar grande, temos que pensar num futuro profissional para esse tempo que nós temos hoje. É assim que eu olho para a história da ABENO e é isso que desafia a nossa gestão. Que é necessário para que a gente possa formar um excelente cirurgião dentista hoje. Certamente, o que foi construído no passado teve o seu valor no passado. O currículo mínimo, ele foi um avanço na época. De 3.600 para 4.000 horas foi outro avanço. Mas agora nós estamos diante de uma contemporaneidade em que formar um profissional de saúde que não esteja apto para o trabalho em equipe, que não esteja apto a entender e manejar
diagnosticar, tratar e acompanhar os agravos, né, da sua profissão, isso seria inaceitável. Então, por mais que seja difícil, e nós sabemos, essa reunião ela está dedicada a isso. E olha, eu vou passar a palavra para a professora Inês, para vocês saberem como que nós, reunidos, fomos buscar elementos, pessoas, expertise, para que a gente possa sair da reunião de Belo Horizonte fortalecidos e que essas matrizes possam florescer nessa perspectiva. Então, eu fico aqui à disposição, estão aqui os meus contatos. Inês, vou passar para ti, então. Obrigada, Daniela. Eu queria cumprimentar todos, né, que estão aqui presentes, que estão aqui conosco e que espero também, né, como você falou, que também estejam em Belo Horizonte, para que a gente possa se ver, né, e se reencontrar lá na UFMG, aqui, né, na UFMG. Eu quero também agradecer pela oportunidade, né, de a gente falar um pouco sobre a proposta, a concepção, né, da 59ª reunião. Queria agradecer muito, né, a todos que estão trabalhando arduamente, né, no planejamento e na execução de todas as etapas necessárias, né, para a organização da reunião, que a gente está fazendo maior empenho, né? Eu quero agradecer mesmo aos meus colegas e companheiras lá da UFMG e de outras faculdades, como a PUC Minas, né? A FCO, que estão nos ajudando, né? Na comissão organizadora local, e também, né, como você comentou, os nossos parceiros, né, que estão nos ajudando também, o CRO Minas, né, parceiro de primeira hora, assim como as outras instituições de agências de fomento e outras empresas, né, que estão nos apoiando, como fazem já, né, tradicionalmente, né. Eu queria falar, assim, que eu quero mesmo, o que eu vim hoje falar, né, Daniela, é buscar sensibilizar todos para a importância de participar, né, desses processos e das reuniões da ABENO. Eu mesma já frequento as reuniões já há algum tempo, né, e para mim poder, né, estar coordenando agora a 59ª aqui em Belo Horizonte é muito importante, né? Eu me sinto muito honrada, me sinto muito desafiada também, mas junto com o nosso grupo, né, eu penso que nós estamos fazendo um trabalho que vai repercutir, assim, né, que tem repercutido já, né, na programação e nas inovações que a gente também, juntos, né, na discussão que fizemos com vocês, estamos apresentando, né, para a nossa comunidade, né? Então, é isso. Eu trouxe uma apresentação mais operacional, né, porque o que eu acho muito importante é falar que, como você já comentou, sobre o tema, né? Esse tema, eu não vou falar mais, porque eu acho que você abordou tudo, né? A importância que ele tem, né, para a inovação, né? A inovação dos desenhos curriculares, da inovação na formação, né? Então, eu acho que foi esse eixo estruturante que nos ajudou, né? Que nos guiou, aliás, para toda a programação. Eu vou passar aqui rapidamente, porque eu acho que a gente... então, a BENO, né, já aconteceu aqui na UFMG, não, em Belo Horizonte. Eu me lembro, em 2004, né, então 20 anos, então para nós também é um retorno importante, né,
Então, eu queria falar, né, todo mundo já sabe, mas não é bom repetir, vai ser de 9 a 12 de julho, presencial, né? E nós vamos realizar a nossa reunião em uma das unidades mais modernas que a UFMG tem, que é a Escola de Engenharia, né? Então, esse aqui são os espaços, né, que a gente vai ter lá, que eu penso que vão estar à altura mesmo, né, das atividades, do número, da expectativa que nós temos também das pessoas, né, que vão vir. A gente espera que a gente tenha um número recorde, né? O Gustavo estava brincando que os pernambucanos são megalomaníacos, sempre o deles é melhor, mas aqui também os mineiros aqui não deixa, né? Então a gente está com essa expectativa que ela seja uma reunião bastante assim, que venham mais pessoas, né, Daniela? A gente quer isso, ampliar o nosso público, e eu acho que ser aqui em Minas favorece muito, e também o que a gente está propondo em termos de programação, né? E também das pessoas, né, que a gente está convidando, e principalmente a grande, que eu penso que foi uma grande inovação, é a gente propiciar mais espaços, né, para interação, para troca. Então, classicamente, a programação é essa, né, gente? Nós temos sempre o pré-evento, que ele é voltado, né, para a programação especial para os estudantes de odontologia, e também foi feito de forma compartilhada, né, com os representantes dos estudantes lá na odontologia, né? Então foi feito tudo, então os temas, e isso é muito importante, né? Esse protagonismo também estudantil. E também vamos já começar a ter as reuniões paralelas. No dia 9, temos reuniões paralelas, e no dia 10, pela manhã. Aí a gente, né, começa a programação na quarta-feira à tarde, no dia 10, e temos a conferência de abertura, né, que é o tema principal, né, que são as matrizes curriculares para a formação em odontologia, né, desafios para interdisciplinaridade e inovação, que nós vamos contar aqui com professores, né, da área da saúde, né, da educação e da pedagogia universitária, né. Então, eu acho que vai ser muito interessante. Depois, nós vamos discutir a transformação digital no ensino e na saúde, né, um tema super contemporâneo, né, que é fundamental, né, que a gente possa fazer essas incorporações, né, dessa formação e dessa prática, né. Aí depois nós vamos ter a abertura oficial, e aí vamos tendo as atividades, né, os painéis científicos. Uma novidade é que os painéis científicos, eles também vão ser apresentação oral, né, nós vamos fazer com que, em salas, né, em rodas de conversa, um grupo de trabalhos com a mesma temática, né, com convergências, eles vão ser colocados, né, em uma mesma momento, né, o mesmo espaço, e aí propiciando maior troca, maior integração, interação e discussão, né? E nós vamos ter, eu não sei se, Daniela, se eu fico falando as atividades, porque eu não estou com dúvida se eu fico lendo o tema das mesas, falando o nome das pessoas, porque eu não sei como que a gente faz aqui, por causa do tempo, estou preocupada. Mas eu acho que dá para falar assim rapidinho, que a gente tem alguns palestrantes aqui conosco. Vamos. Sim, claro. Então tá. Então aqui eu vou aproveitar. Então, o seminário Ensinando Aprendendo, ele continua como o mesmo formato, né? E vamos manter, né? Continuar a homenagem, o prêmio, né? O melhor trabalho vai receber o prêmio professor Léo Krieger, né? Como foi feito lá em
em Goiânia, no ano passado, e aí nós vamos ter as conferências, as reuniões paralelas, gente, nós temos inúmeras reuniões paralelas, né? De vários temas, instituições, então eu não vou falar, não estão aqui, mas tem uma lista no site, vocês vão poder verificar. Com relação aí no segundo dia, nós vamos ter conferência, muito importante, o panorama dos agravos em saúde bucal no Brasil, né? Se no primeiro dia a gente começou a conversar sobre os aspectos, né, curriculares, conteúdos importantes, hoje nós vamos, no segundo dia, nós vamos trabalhar com o panorama, né? Então, nós vamos ter a presença, né, da doutora Doralice Severo da Cruz, do Ministério da Saúde, apresentando a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, e também, eu vi que você citou, o Samuel está aqui também, né, o professor Samuel, vai falar também para nós sobre quais são os desdobramentos, né, desse panorama sobre o ensino, né, quer dizer, como que nós podemos enfrentar, né, essa situação. Então, muito obrigada, viu, Samuel, por estar aqui hoje e também já ter aceitado o nosso convite. Em seguida, nós vamos ter as experiências, né? Nós vamos trazer relatos dessa implementação, né? Dessa matriz, né? Nas novas estruturas curriculares, né? Então, os desafios, nós vamos trazer exemplos de instituições públicas e instituições privadas, né? Eu não estou conseguindo me lembrar, porque eu estou sem a programação, não imprimi a programação. Você lembra, Daniela, quem são as pessoas, de quais universidades que vão falar? Lembro, é a Universidade Federal do Amazonas, o Erivan, estava por aqui também, mas não sei se já saiu, e a São Leopoldo Mandique, com o professor Rui Brito. Ok, então, nós temos duas experiências diferentes, mas que, assim, a encomenda, né, é que seja uma fala que possa capilarizar para todas as IES, né? Assim, vamos compartilhar o processo, as discussões e os resultados alcançados até o momento. Então, são duas IES que estão bem avançadas na construção das matrizes, né? Ótimo. Isso mesmo, muito obrigada. Então, nós também vamos discutir o tema da pesquisa sobre o ensino odontológico, qual que é a agenda necessária, quer dizer, o que nós produzimos, o que nós precisamos, quais são as lacunas, né? O que nós precisamos pesquisar nesse campo. A professora Vânia vai ser uma das pessoas, né, convidada, a professora Vânia vai participar, o professor Saul. Gente, vocês desculpem, eu devia ter trazido em mãos a programação, mas eu não estou com ela aqui, não. Mas essa é um ponto muito importante, né? Quer dizer, qual que tem sido a produção, né, científica, né, sobre o ensino odontológico no Brasil, né? E uma outra inovação que nós vamos também trazer nessa 59ª ABENO é a proposta das oficinas, que a gente está chamando oficinas de boas práticas, onde os professores, grupo de coordenadores, NDE, equipes, né, de projetos de extensão, projetos de ensino, podem inscrever, né, submeter uma experiência que considerada exitosa, né, e que possa inspirar, né, também outros, né, a aplicar, né,
de forma contextualizada em outras realidades, né? Então, nós estabelecemos eixos temáticos, né? Onde as pessoas podem se inscrever, e nessas oficinas nós vamos ter um grupo de até 40 pessoas, né? Com um tempo maior de discussão, né? E até de alguma produção coletiva também, né? Nesse dia, na quinta-feira. Então, esse é um grande... acho que é uma grande aposta que nós estamos fazendo, né? No dia 12, nós continuamos, né, com a apresentação dos painéis temáticos, com a apresentação dos trabalhos selecionados, né, para o seminário Ensinando e Aprendendo, e também vamos ter uma mesa redonda muito importante, a internacionalização no ensino odontológico do local ao global. Nós vamos ter pessoas representantes de várias regiões do mundo, né, da Europa, né, dos Estados Unidos, da América Latina, da África, né, e vamos ter também, né, assim, a participação do professor Rui Oppermann, né, que é o diretor, né, de Relações Internacionais da CAPES, e compondo conosco, fazendo essa discussão sobre esse tema, né, que hoje também traz perspectivas interessantes, né, de troca, de experiências, e de contribuições, né, entre as instituições de ensino, e aí de cooperação também, né, que é o que a gente espera, né, para a formação tanto docente como também discente, né? E também nós vamos discutir a educação e o trabalho em saúde, né, bucal, desafios e perspectivas. Aqui também vamos ter a presença do Ministério da Saúde, principalmente da secretária, né, da Secretaria de Gestão e Educação do Trabalho, a doutora Isabela. Aqui também a participação da Coordenação Geral de Saúde Bucal, e vamos ter também a participação da professora Cristiana Carvalho, da PUC Minas, falando sobre essa temática. Já terminando, né, o nosso evento, nós vamos fazer a tradicional espaço, né, de discussão sobre avaliação e regulação da educação superior no Brasil. Vamos ter os resultados, não é, do ENAD, então vai ser uma discussão interessante também, as perspectivas que foram apontadas em Goiânia do novo instrumento, né, de avaliação, né, dos cursos de graduação. Então, basicamente essa nossa... E aí, claro, vamos encerrar, né, com as premiações, né? Eu não sei se eu estou sendo clara, né? O nosso público esperado é esse, né? Os dirigentes, docentes, discentes de graduação e pós, e profissionais da rede de saúde. Então, que também atuam, né, na formação dos nossos estudantes, né? Os trabalhadores do SUS, né? A equipe, né, de saúde bucal como um todo, né? Então, esse aqui, a gente já está com o site no ar, as inscrições, né, já estão abertas, né? Então, isso por favor, né, leiam, divulguem, né, compartilhem entre as redes sociais. Nós temos também o Instagram da ABENO, né, já está fazendo isso, né, já está divulgando. E nós hoje, né, temos essas categorias de inscrição, né, associados, estudantes de graduação, de pós, os preceptores também associados à ABENO. Nós gostaríamos muito, né, de fazer assim uma campanha, né, de associação, tanto individual, né, como das instituições. A gente espera que essa reunião, né, no
né, Daniela, no dia 5 de abril, junto aos coordenadores dos cursos de Minas Gerais, com o apoio do CRO, possa ser esse disparador, né, de a gente buscar mais associados também institucionais para a ABEN, né? E nós, então, nós vamos ter reuniões paralelas, onde também pode ser feito, né, a inscrição online, as reuniões paralelas vão ser transmitidas, e quem quiser participar só daquela reunião tem uma categoria especial, né, para fazer isso. Mas o mais importante, gente, então também a gente vai ter lotes, período de inscrição, a gente, né, como todo evento, mas o primeiro lote encerra 10 de junho, né, e começou dia 25, né, as inscrições dos trabalhos, ok? Vamos todo mundo se inscrever aí no primeiro lote, que não deixar nada para a última hora. Aqui, então, também uma inovação que a gente fez, né, que é a questão dos tipos, né, de trabalhos científicos, trabalhos técnicos e tecnológicos e relatos de experiência. Então, nós vamos buscar, né, essas 3 categorias, né. E aí, gente, olha, um dado muito importante é esse aqui, ó, o recebimento dos resumos, ok? Que começou no dia 25, né, agora de março, e vai até dia 19 de maio, né? E a gente espera que até 7 de junho, né? Espera não, é a previsão, né? 7 de junho a gente divulga os resumos selecionados e também, né, seguindo o trâmite até para o retorno, né, de quem confirmar seu trabalho, sua apresentação. Então, nós vamos ter específicos, né? Nós vamos ter painéis para estudantes de graduação, né? Para apresentação oral, né? Por estudantes sobre alguma orientação de professor associado, né? Da ABEN, né? Então, isso é muito importante, né? E também podem ser apresentados trabalhos científicos, técnicos, tecnológicos e relatos de experiência, né? Aí depois nós vamos ter o painel. Então, aqui, por exemplo, experiência de TCC, né? Algum TCC, algum trabalho que faz no projeto de ensino, monitoria de graduação, tudo que for relacionado ao ensino, né? E a integração ensino-serviço, etc., né? Que os alunos podem apresentar, né? O painel temático, aí sim, de estudantes de pós, docentes e profissionais, né, já graduados, é uma outra categoria, também nas mesmas modalidades, né, e depois a comunicação oral, né, que são os trabalhos especiais, né, que são selecionados para o seminário Ensinando e Aprendendo. E depois também as oficinas de boas práticas. Nós temos espaço físico para seleção de 10 oficinas, né? Nós temos essa estrutura, então nós estamos muito animados, né, e entusiasmados que vamos ter experiências muito ricas, né, e diversas, né, para que sejam apresentadas e a gente possa, inclusive, ter mais clareza, né? E do que a gente está fazendo, né? Porque muitas vezes a gente faz e não apresenta, né? Então, eu acho que essa é uma oportunidade, né? Para a gente apresentar mais e trocar mais experiência, né? Nas oficinas, né? Então, as oficinas também, como eu falei, vai ser um edital específico, né? E que então você escolhe essa modalidade. E aí a premiação é o seguinte: nós vamos premiar todos os painéis, e vamos fazer por categoria. Então, primeiro lugar do painel temático trabalho científico da graduação, né? Então, assim, nós vamos também valorizar muito, né? E os trabalhos por meio de premiações, ampliando um pouco a premiação, né? As menções honrosas e etc., né?
Então, aí eu já falei para vocês o nosso site, tem o Instagram também. Nós temos também lá já disponíveis, né, a programação completa, que eu acabei falhando aqui, não falei corretamente, os convidados, né, vários professores confirmados, nacionais, internacionais, né, pessoas de referência nas áreas, né, de atuação. Também já temos a questão dos hotéis credenciados e daqui a pouco vamos também disponibilizar informações sobre a programação social, porque também queremos, né, que vocês aproveitem um pouco, né, de Minas, de Belo Horizonte então a gente também está fazendo algumas propostas, né, e vamos disponibilizar lá. Então também o Instagram nosso oficial é da Abeno, né, @AbenoOficial. Já temos, por favor, nos sigam, né? Vamos ampliar. Então, muito obrigada. E eu estou à disposição para dúvidas, questões, etc. Obrigada. Eu não sei sair, você tira para mim, por favor, Andressa? Compartilha essa tela. Obrigada. Professora, muito obrigada, professora Marinês, Dani. Vamos deixar aberto quem quiser fazer alguma pergunta pelo chat ou quiser comentar alguma coisa. Queria agradecer, né, porque foi uma apresentação que deu gostinho de todo mundo querer ir para a Bena, eu acho, porque mostrou assim um trabalho de vocês que eu acredito que tenha sido intenso, né, nesses últimos meses, mas muito produtivo, com muitas inovações, com um tema muito importante que eu acho que com quem você conversa todo mundo tem alguma dúvida e gostaria de compartilhar experiências. E eu acho que o evento foi programado justamente para isso, para ter esse compartilhamento e essa troca entre todos. Então, acho que vai ser muito produtivo. Se alguém tiver alguma pergunta. Sim, eu estou vendo o site só agora. Se puder colocar, vocês desculpem mesmo, porque eu fiquei imprimindo os slides da apresentação em vez de trazer as informações, né? Sobre as pessoas, né? Coloquei o link aqui no site, no chat. E como bom mineiro, nós queremos isso, né? Nós queremos conversa, nós gostamos de conversa, né? Então, então eu acho que a gente está construindo também, não só na programação, mas também o espaço, né? Vocês vão ter oportunidade de conhecer, né, Daniela, o espaço que a gente... Mas nós vamos tentar fazer também um aconchegante, né? Nós vamos ter também uma tenda, né? Esqueci de falar na programação social, porque ainda não está... Mas nós vamos ter uma tenda, né? De atividades culturais que vai funcionar durante todo o evento, né? Então, manifestações culturais de toda ordem, né? Então, a gente também está bastante animado com essa parte de acolhimento. A gente quer acolher, né, a todos e todas da melhor forma possível, né, e que as pessoas se sintam bem, né, e que... aí, então, tá vendo? Várias pessoas já confirmadas. Isso, os valores, né? Nós estamos mantendo os mesmos, apesar de todo, né, o aumento nos custos e tudo, nós estamos mantendo os valores, né, da reunião do ano passado, para favorecer mesmo, né, a participação, né? A gente está querendo isso, né? Já temos... Quem ainda não mandou foto, por favor, mande, né? Das pessoas que estão aqui, para a gente já ir atualizando o nosso site. Aqui tem algumas perguntas no chat. A Soraya está falando sobre a inscrição da Abeno. E aí acho importante, Dani, talvez falar sobre a inscrição da Abeno e do evento, né? Sim, pode esclarecer. Soraya, é o seguinte, a inscrição individual,
para pagamento da anuidade para se associar na Abeno é no site da Abeno, abeno.org.br. Vai lá na seção do associado, vai preencher um cadastro. Ao final desse cadastro, você tem o boleto, o Pix, a forma de pagamento dos R$ 75. Aí, você, de posse desse comprovante, você clica no site da reunião. Para comprovar que é sócio, você anexa esse comprovante e faz, então, os trâmites de pagamento da inscrição para o evento, certo? Que está R$ 250 agora. Para a inscrição institucional, a IES, que queira se associar, e é o que a Inês falou, acho que é importante a gente ter IES cadastradas, participando, colaborando, tendo direito a voto na Assembleia, né? Porque essa associação, ela faculta a IES a enviar 2 representantes, que serão os delegados na Assembleia. Então, o modo de participar ativamente da Abeno é se credenciando. Da mesma forma, vai lá em associado institucional, preenche o cadastro e faz o pagamento. Às vezes, algumas instituições requerem documentos e aí tem que enviar um e-mail para a Abeno para a gente enviar. Mas, então, são 2 inscrições, a anuidade e depois a inscrição no evento. Mas, Isso Soraya, mesmo. adorei, Soraya, isso mesmo, eu vou aguardar aí suas experiências também. Ah, que maravilha! Isso anima muita gente, né? Quando a gente vê um colega que já é Abeno, né? E vai seguir sendo Abeno agora credenciado. Isso mesmo. A gente fez esse esforço todo para isso, né? Assim, para que a gente possa realmente mobilizar. Soraya, ótimo, apresente suas experiências, traga o maior número de colegas, né? Estudantes e colegas, e também, né? Para que a gente possa fazer essa troca, construir mesmo essa rede colaborativa, né? Quanto mais ampliada, inclusiva, né, diversificada, melhor, né, porque nós a gente aprende assim, né, a gente avança desse jeito. Então, é nisso que eu acredito. Eu não sei se tem mais alguém, eu queria agradecer a todo mundo da comissão que está aqui, né, a Raquel Ferreira, presidente da comissão científica, a Najara, a Camila, que é a Camila Oliveira, que é a nossa né? Eu falo que é ela que sabe tudo desse. Ela que devia estar aqui, porque ela não ia ter nenhuma dúvida do falando das pessoas convidadas, porque ela está se dedicando demais, né? Uma jovem professora, né, que está lá conosco. A Raquel já é minha companheira de mais longa data nos trabalhos lá na universidade. Tem outras pessoas aqui, a Najara, que é a nossa coordenadora, né, do colegiado de graduação. Eu vi outros nomes também, né, de outros colegas do estágio em saúde coletiva, Janice, Andréia. Eu não sei se eu estava boba, não estava vendo o nome, né, das pessoas. E temos, né, Janice, deixa eu ver mais, tem mais alguém aqui da Odonto. Acho que eu já falei todo mundo, porque também é ruim, né, não falar o nome das pessoas. Também estou vendo aqui a Rosana, também recém-ingressa lá na nossa escola, uma grande aquisição, né? Muita gente que eu estou vendo também. Muita gente conhecida também, né? Então, muito obrigada a todos que estão aqui. Oi, Ana Maria, quanto tempo? Isso, Ana Maria. vamos poder abrir a câmera. A Ana Isabel, nossa presidente da Comissão de Ensino, está aqui também. Ana Isabel, ela que coordena todo esse trabalho, a programação, né, se dedica. Então, a gente realmente o objetivo desse nosso SIG é trazer o tema, problematizar, né, como um grande desafio e que a gente acatou esse desafio, né? E esperamos que a reunião possa traduzir esse tema em ações dentro das IES, né? Então, essa parte teórica, conceitual, com o professor José Medina Moya, no início,
com a professora Elisa Lucarelli, e vão nos trazer, então, os conceitos de interdisciplinaridade, a organização de uma matriz. Nós vamos aprender muito, com certeza. Ana Isabel, queres falar um pouquinho? Oi, Dani. Oi, Inês, Andressa. Boa noite, gente. Só reforçar, né, o convite, realmente, eu tenho dito que eu acho que essa reunião promete mesmo. Aí está na disputa de Recife e BH. Eu tenho a impressão que essa vai ser realmente a reunião. E que todos devem participar. A gente está com algumas... buscando atender algumas demandas relacionadas inclusive a contemplar mesmo as dificuldades das instituições privadas, que hoje, né, nós somos a maioria grande, e eu acho que a gente deve levar essa resposta de alguma forma, em forma de contribuição mesmo, né, para auxiliar nesses desafios que é implantar as DCIs, principalmente nas instituições privadas. E aí contamos com a liderança da Dani, da Inês e a equipe de BH que está super, hiper inovando com várias ideias. As oficinas temáticas são fantásticas, uma ideia muito bacana. É isso. Boa noite, feliz Páscoa para todo mundo, né? Muito obrigada, Isabel, para vocês também. Eu acho que é isso, assim, se eu quero, assim, mesmo, né, convidar, né? Estamos lá, portas abertas, nós mobilizamos não só a nossa comunidade, né, mas também a UFMG como um todo, não é? Porque vamos usar outra unidade e fomos muito bem acolhidos também com essa demanda. Vocês vão adorar, né, lá o espaço. É muito bem localizado, né, o nosso campus ali ao redor, a gente tem muitos hotéis, tem inclusive a parte de restaurantes muito bons, tem a própria complexo, né, da Lagoa da Pampulha, que favorece também essa... É muito agradável a região, né, para ficar, e evita também, né, se eu fosse para recomendar, ficar lá na Pampulha, né, na região da Pampulha, para evitar até trânsito, etc., né, e é isso, nós também estamos muito entusiasmados, né, nós estamos trabalhando bastante, né, mas a gente... eu não sei, sabe, Ana Isabel, eu só entro para ganhar, a gente vai ganhar de Recife, né? Vamos ver se vocês vão avaliar assim, mas... Tem Goiânia também competindo aí, né? Pois é. Ixi, aí vai ser difícil. Bom, mas é assim, estou falando que... porque fala assim, eu estou provocando o Gustavo, eu acho que ele não está aqui hoje, mas assim... porque ele falou, porque os pernambucanos é que fazem tudo nervoso. Você nunca viu como é que os mineiros fazem as coisas, né? Mas, então, é isso. Eu acho que é um prazer para nós, né? É uma grande responsabilidade também, mas nosso grupo está se empenhando demais, né? Nós temos uma comissão muito grande, uma comissão que trabalha bastante, né? E que está dando o melhor, né? Tudo que a gente possa fazer, a nossa expertise, né? Para que essa reunião seja mesmo inesquecível. Certeza que será, professora. Vai ter pão de queijo, sim. Uhum. Porque em Goiás teve o desafio do pão de queijo, né? Mas eu gostaria de agradecer muito, que eu vi aqui, Maninha colocou toda a parte do site, colocou agora o mapa. Então, a Maninha é sempre uma maravilhosa, dando esse suporte, Maninha. Agradecer muito a professora Vânia também, que está por aqui, né? Mentoras do SIG, o Marco dando suporte. Agradecer a presença de vocês, as palavras e o convite para todos. Se alguém tiver mais uma última pergunta, já colocamos aqui vários links, né, do site da Abeno, do YouTube da Abeno, do site para a inscrição do evento em Belo Horizonte.
E o site também da Abeno está com todas essas informações, né, Dani? Então, o link do evento está dentro do site, então quem tiver alguma dúvida, é só entrar no site da Abeno que encontra algumas informações que talvez a gente não tenha falado por aqui. Agradecer também a equipe da Abeno, que eu vi o Franklin está aqui, Paulinho está aqui, muitas outras pessoas também que estão trabalhando, né, há um tempo já. Armando, acho que eu vi o Armando aqui. A professora Vânia, sem dúvida, também sempre dando o nosso suporte de sempre. E outros colegas que também entraram, nós atingimos hoje 64, se eu não me engano, participantes, então foi um público bem bom para a gente, para uma véspera de feriado, então está todo mundo realmente empolgado com o nosso evento em Belo Horizonte. Professora Dani, professora Marinês, passo a palavra à professora Marinês para algumas últimas considerações. Depois, Dani, se você puder fazer o encerramento. Obrigada. Vou fechar aqui meu microfone. Andressa, muito obrigada. O que eu posso também finalizar é agradecendo a oportunidade. É muito honroso para nós, né, da UFMG, receber, né, e sediar a 59ª reunião. E nós, então, o nosso lema é aqui na UFMG que a gente se vê. Então, eu gostaria muito, muito de ver todos que estão aqui hoje e para além, né? Juntos lá, de 9 a 12 de julho, na nossa reunião. Então, eu agradeço, né, Daniela? Eu acho que a nossa parceria também tem sido. Nós estamos trabalhando muito e de uma forma muito intensa, né? Mas a gente está conseguindo, né, avançar e propor de forma bastante também tranquila, né? E eu acho que isso também é muito importante nessa essa boa relação, integração, né, com a diretoria e nós aqui, para que as coisas saiam tudo conforme a gente está querendo, né, querida? Então, muito obrigada a vocês todos. Desculpa que eu não citei o nome, né? E é isso. Muito obrigada. Boa noite e ótimo feriado. Bom descanso a todos, né? Feliz Páscoa. É isso aí, Inês. Estamos à distância, mas conectados. Reiterar o convite para que todos estejam lá participando, aprendendo juntos, colaborando. E eu só tenho uma coisa para dizer assim, ó. Ó, Minas Gerais, ó, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Ó, Minas Gerais. Eu sou testemunha da dedicação dessa mineirada, gente. É com carinho, é com afeto, é com uma competência. É, assim, emocionante. Que se a gente pudesse clonar para colocar em prática todas as ideias, mas a gente está realmente num momento mergulhados na organização dessa reunião para que a gente possa avançar. O que a gente quer é que essas matrizes floresçam, que a gente possa ter outros diálogos no futuro, que a gente possa ter um cirurgião dentista cada vez mais bem capacitado para o novo tempo que está batendo a porta, né? Como diz o slogan do CFO, né? A melhor odontologia do mundo. Inclusive, o CFO vai completar 60 anos agora, vai celebrar, isso é importante também, né? Uma entidade que vem colaborando e para manter os padrões de qualidade no ensino. Então, acho que bem-vindos aí a Belo Horizonte, e o time Abeno está a postos. Um abração, Andresa, obrigada a você aí, direto da Itália, muito bem, já à noite lá, beijos. Beijo, Dani, boa noite para todo mundo, obrigada pela presença de todos. Feliz e boa Páscoa, Páscoa. né? Isso aí, feliz Páscoa e tudo de bom, até BH.